O que acontece quando a imigração destrói completamente um país? Este vídeo é urgente. Nós mergulhamos na história de 10 países que sofreram gravemente por causa da imigração descontrolada. Não é apenas uma questão de números, é uma questão de sobrevivência nacional, de fome e miséria. Da Alemanha a um país onde, em vez de ganhar em média $1.000 por mês, agora se ganha 5. Você sabe qual é? Você ficará surpreso. Comencemos. Número 10. Alemanha. Em 2015, de repente, a Alemanha decidiu abrir suas portas para mais de 1 milhão de refugiados. Muitos pensaram que seria um ato de humanidade, um exemplo de solidariedade europeia. Já sabemos como isso terminou. As consequências foram profundas. O sistema de asilo ficou completamente saturado. A Alemanha tinha uma economia forte, mas mesmo um país tão próspero sentiu os efeitos de uma integração lenta e complicada. Não se esqueça de se inscrever para não perder nada. Imagine uma nação surgida da união de povos germânicos que decidiram construir uma potência há séculos. E agora, isso acontece. Eles abrem as portas e tudo é destruído. Em 2017, apenas 20% dos refugiados sírios em idade de trabalhar haviam encontrado emprego. Isso gerou tensões em um mercado de trabalho já competitivo. O resultado? Um aumento de movimentos populistas como o Partido de Extrema-Direita Alternativa para a Alemanha, a AfD, que capitalizou sobre o medo e a incerteza. A AfD passou de um partido marginal a uma força poderosa nas últimas eleições. Se você quiser saber mais sobre isso, deixo uma explicação acima. Número 9. Líbano. Um pequeno país com um problema colossal. O Líbano, um país do tamanho de uma província, tornou-se o refúgio para mais de 1,5 milhão de refugiados sírios. Isso significa que 25% da população libanesa é composta por refugiados. Nenhum outro país no mundo tem uma porcentagem tão alta de refugiados em relação à sua população. Embora, veja só, Barcelona tem uma porcentagem de imigrantes ainda maior. As escolas libanesas, por exemplo, foram forçadas a implementar um sistema de turno duplo para acomodar os alunos libaneses pela manhã e os refugiados sírios à tarde. Esse sistema afetou drasticamente a qualidade da educação, de modo que as crianças não são formadas como deveriam, quando deveriam ser o futuro da nação. Os hospitais, já com recursos limitados, enfrentam agora uma demanda impossível de gerir, o que levou a uma queda geral nos cuidados de saúde. Além disso, o mercado de trabalho libanês tornou-se insustentável. O desemprego juvenil ultrapassou 35% e muitos trabalhadores locais acusam os refugiados de aceitar empregos por salários mais baixos. A moeda libanesa desvalorizou 80%. Os bancos faliram. Você sabe qual é a taxa de pobreza? Mais de 50%. Número 8. Sudão e Sudão do Sul. Essas regiões lhe dizem algo? O Sudão e o Sudão do Sul, dois países que antes eram um só, foram devastados por décadas de guerra e migração. O Sudão do Sul, que obteve sua independência em 2011, é o país mais jovem do mundo, mas sua breve história é marcada por conflito e deslocamento forçado. A Guerra Civil no Sudão do Sul deslocou mais de 4 milhões de pessoas e quase 2 milhões fugiram para países vizinhos como Uganda, Etiópia e Quênia. Somente em Uganda, os refugiados sudaneses representam 8% da população do país, o que exerceu uma pressão extrema sobre os serviços locais. No Sudão do Sul, restam poucas pessoas, e essa imigração para outros países destruiu completamente o sistema. A economia do Sudão do Sul, que deveria ter se beneficiado de suas vastas reservas de petróleo, está paralisada. Mais de 80% da população vive com menos de $2 por dia e a infraestrutura do país está praticamente destruída. Número 7. Grécia. A Grécia é o ponto de entrada na Europa para muitos migrantes que atravessam o Mediterrâneo, e a crise de 2015 excedeu completamente as capacidades do país. Somente naquele ano, mais de 850 mil pessoas chegaram às costas gregas, principalmente nas ilhas do Mar Egeu, como Lesbos e Chios. Quer saber quanto isso custou à Grécia? Eu vou te contar. O campo de refugiados de Moria, em Lesbos,
Foi projetado para abrigar 3.000 pessoas, mas acabou recebendo mais de 20.000 refugiados em condições desumanas. Essa situação criou uma atmosfera de tensão constante entre os migrantes e a população local, que já enfrentava a devastadora crise econômica iniciada em 2008. Em 2016, a Grécia tinha uma taxa de desemprego superior a 27%. E a crise migratória apenas agravou os problemas econômicos e sociais do país. Os recursos destinados aos refugiados, embora em grande parte fornecidos pela União Europeia, não foram suficientes para aliviar o sofrimento tanto dos migrantes quanto dos gregos. As tensões sociais aumentaram, e os protestos e confrontos entre locais e migrantes tornaram-se mais frequentes. Segundo a OCDE, a crise migratória custou à Grécia mais de 2 bilhões de euros somente em 2016, um valor insustentável para um país já à beira da falência. Número 6. República Dominicana. A imigração proveniente do Haiti para a República Dominicana tem sido um problema constante, mas explodiu após o terremoto de 2010. Após esse desastre natural, mais de 200.000 haitianos cruzaram a fronteira em busca de uma vida melhor. A República Dominicana, com uma economia que depende em grande parte do turismo e da agricultura, teve dificuldade em absorver esse afluxo. 5% da população dominicana é composta por haitianos, muitos dos quais vivem em condições irregulares. Isso provocou tensões no mercado de trabalho, pois os haitianos frequentemente aceitam salários mais baixos, o que gerou ressentimento entre os trabalhadores locais. Em 2013, a Corte Constitucional Dominicana aprovou uma lei que retirou a nacionalidade de milhares de pessoas nascidas no país de pais haitianos, levando a uma crise humanitária. Esse conflito prejudicou a imagem internacional da República Dominicana e exacerbou as tensões fronteiriças. Não se esqueça de se inscrever, você me ajuda muito a continuar criando conteúdo. Número 5. Bangladesh. Para entender o que aconteceu em Bangladesh, é preciso olhar para o país vizinho, Myanmar, que foi palco de um dos maiores deslocamentos forçados de população da história recente. A minoria muçulmana Rohingya, perseguida há décadas, tornou-se o alvo de uma campanha de limpeza étnica em 2017, quando o exército de Myanmar lançou uma ofensiva brutal contra essa comunidade. Você sabia que é porque eles são muçulmanos? Mais de 700.000 Rohingyas fugiram para Bangladesh em apenas alguns meses, criando a maior crise de refugiados na Ásia em décadas. O campo de refugiados de Cox's Bazar, em Bangladesh, que foi projetado para abrigar um número muito menor de pessoas, agora abriga mais de 1 milhão de refugiados Rohingyas, tornando-se o maior campo de refugiados do mundo. As condições em Cox's Bazar são extremamente precárias, com 55% das crianças sem acesso à educação formal e uma falta crítica de alimentos e cuidados médicos. A situação é tão desesperadora que houve relatos de tentativas de radicalização entre os refugiados mais jovens, um fenômeno que preocupa os líderes da região. O impacto em Bangladesh foi enorme. Embora a ex-comunidade internacional tenha fornecido assistência financeira, o país teve que desviar recursos significativos para atender a essa crise, deixando outras áreas de lado e deteriorando o sistema público. É interessante notar que a crise dos Rohingyas custou a Bangladesh mais de 800 milhões de dólares em ajuda humanitária e gestão de refugiados, segundo dados da ONU. Não se esqueça de se inscrever, você me ajuda muito a continuar criando conteúdo. Número 4. Líbia. A Líbia, uma nação rica em petróleo, já foi o país com o PIB per capita mais alto da África, maior que o da Argentina atualmente. No entanto, após a queda de Muammar Gaddafi em 2011, o país mergulhou no caos. Hoje, a Líbia é o epicentro das redes de tráfico de pessoas no norte da África. A cada ano, dezenas de milhares de imigrantes africanos atravessam a Líbia em sua tentativa de chegar à Europa. Muitos ficam presos no país, onde sofrem abusos sistemáticos. Segundo a ONU, mais de 700.000 migrantes estão retidos na Líbia, muitos deles vivendo em condições semelhantes à escravidão. Essa imigração que a Líbia sofre deteriora ainda mais a situação de controle governamental e aumenta a criminalidade. A imigração claramente afundou ainda mais este país, criando redes de tráfico humano.
A falta de um governo central estável permitiu que os traficantes operassem com total impunidade. Os migrantes são vendidos em mercados de escravos por menos de $400, e estupros e torturas são comuns. Fique conosco, pois o último país vai surpreendê-lo com o que cada pessoa ganha atualmente. Número 3. Afeganistão. O Afeganistão foi o centro de um dos maiores êxodos de refugiados da história moderna. Desde a invasão soviética em 1979 até a recente tomada de poder pelos talibãs em 2021, mais de 2.600.000 afegãos fugiram do país. A maioria desses refugiados encontra-se no Paquistão e no Irã. A retirada recente das tropas americanas desencadeou um novo êxodo em massa. Desde agosto de 2021, estima-se que mais de 100.000 afegãos foram evacuados ou fugiram do país, o que aumentou a pressão sobre os países vizinhos. No entanto, nem todos os afegãos conseguem fugir. Mais de 4 milhões de deslocados internos enfrentam a incerteza e a pobreza extrema dentro das fronteiras do país. O Afeganistão, que já era um dos países mais pobres do mundo, viu sua economia desmoronar completamente. É por isso que este país, não por causa da imigração, mas pela emigração, se destruiu. A falta de recursos, as sanções internacionais e o controle talibã mergulharam o país em uma crise humanitária sem precedentes. Mais de 90% da população vive com menos de $2 por dia e milhões de pessoas enfrentam a fome. Número 2. Iêmen. O conflito no Iêmen provocou uma das piores crises humanitárias do mundo. Desde o início da Guerra Civil em 2015, mais de 4 milhões de iemenitas foram deslocados dentro do país, e milhares fugiram para países vizinhos em busca de asilo. A guerra destruiu a infraestrutura do país. Os hospitais foram bombardeados, as escolas estão fechadas, e mais de 80% da população depende de ajuda humanitária para sobreviver. A ONU declarou que o Iêmen enfrenta a pior crise de fome do mundo, com mais de 16 milhões de pessoas à beira da inanição. O impacto da guerra foi devastador, não apenas para o Iêmen, mas também para a região. Países vizinhos como a Arábia Saudita e Omã enfrentaram fluxos constantes de refugiados, o que gerou tensões políticas e sociais. Número 1. Síria. A Síria, um país que antes era próspero e estável, foi completamente destruída pela Guerra Civil, que começou em 2011. Em seguida, vou te dizer quanto dinheiro cada pessoa possui em média hoje. Mais de 13 milhões de sírios foram deslocados, o que representa 60% da população total do país. Este é o maior deslocamento forçado de pessoas desde a Segunda Guerra Mundial. Mais de 6,8 milhões de sírios fugiram para o exterior, principalmente para países vizinhos como Turquia, Líbano e Jordânia. A Turquia abriga mais de 3,6 milhões de refugiados sírios, o que gerou tensões econômicas e sociais no país. O PIB per capita em 2010 era de $11.000, semelhante ao da Espanha nos anos 2000. Agora é de $400. O conflito destruiu não apenas a infraestrutura física do país, mas também sua economia. Antes da guerra, a Síria tinha uma economia diversificada baseada na agricultura, turismo e indústria. Hoje, mais de 80% da população vive abaixo da linha da pobreza, e as sanções internacionais dificultaram qualquer tentativa de reconstrução. A imigração em massa nem sempre é a causa principal da destruição de um país, mas em muitos casos foi o detonador de crises sociais, políticas e econômicas sem precedentes. Da Alemanha à Síria, vimos como o impacto dos fluxos migratórios descontrolados pode mudar para sempre o destino de uma nação. Se esta análise aprofundada lhes interessou, não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Nos vemos no próximo vídeo.